Houve um tempo no mundo dos negócios em que a única preocupação da maioria das empresas que prestam serviço, que vendem tecnologia, era simplesmente vender aquilo que elas ofertavam ao mercado e depois da venda concluída, o cliente que se vire para usar aquilo que ele está comprando. Essa época ficou para trás. De alguns anos para cá, as empresas se habituaram a utilizar a figura do gerente de sucesso do cliente, ou, do original em inglês, da área de Customer Success, que é aquele profissional ou aquela área responsável por assegurar que aquilo que o cliente eventualmente está comprando ou contratando está sendo efetivamente usado na sua plenitude, até porque, evidentemente, esse é o primeiro passo para que a gente possa ter vendas recorrentes, para assegurar a fidelização desse cliente e assim por diante. E no mundo da cibersegurança, isso se torna ainda mais crítico. Por uma razão muito simples. Em cibersegurança, a evolução do nível de maturidade das soluções e das tecnologias empregadas é tão importante quanto as soluções ou as tecnologias em si. E é para falar disso que nós estamos aqui hoje em mais esse episódio do Safe Talks. Mas antes, você já sabe, roda a vinheta. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação. Olá, eu sou o Alan Costa, vice-presidente de operações da ISH Tecnologia e o apresentador desse nosso podcast, o Safe Talks, o podcast que te ajuda a trafegar com mais segurança na estrada para o futuro. E em cibersegurança, vender soluções ou tecnologias é só uma parte que, na verdade, é muito pequena de todo o processo. Assegurar que essas soluções e tecnologias vão gerar o valor que o cliente espera e merece é tarefa, entre outros profissionais, dos profissionais da área de sucesso do cliente, do famoso Customer Success. E para falar sobre isso, hoje eu tenho aqui na minha companhia a queridíssima Daiane Câmara, que é a gerente de sucesso do cliente na ISH Tecnologia. Seja bem-vinda, Daiane. Muito obrigada, Alan. É um prazer estar aqui com você, falando dessa área que é a do sucesso do cliente, que com toda certeza hoje é a menina dos olhos da SH e um sucesso também para a empresa, para a companhia. Maravilha. Daiane, vamos começar então o nosso papo aqui. Eu tenho muita pergunta legal para te fazer, porque eu acho que esse tema de sucesso do cliente ele até extrapola, né? Só o segmento de cibersegurança. Isso é uma busca constante de qualquer empresa de tecnologia, de qualquer empresa de serviço, e eu espero que esse nosso papo possa trazer muitos insights para quem está nos ouvindo ou nos assistindo nesse momento, né? E a gente sabe que na maioria das instâncias, né, a cibersegurança é uma área em que a gente investe em algo que a gente não vê e que a gente, na verdade, nem sabe direito o que esperar. Na maioria das vezes, né, o razoável é esperar para que nada aconteça. A grande realidade é essa. E isso traz uma série de desafios, né? Como é que o profissional de tecnologia, o CISO, o CIO, como é que ele justifica esse investimento? Como é que ele prova que aquilo está tendo valor? Como é que ele mostra para o board, para os superiores, que esse é um investimento que se justifica? E eu acredito que a área de sucesso do cliente tem um papel muito importante nesse processo. Qual é exatamente o papel da área de sucesso do cliente nesse processo de mostrar o valor daquilo que está sendo contratado? Bom, quando a gente fala em sucesso do cliente dentro de um segmento em que a gente vende um serviço, e além de ser um serviço, algo não tangível, né, intangível, e que é a gente quem faz a gestão desse serviço, a gente precisa parar de olhar para aquela régua padrão de relacionamento do cliente que o mercado hoje enxerga como a jornada do cliente. A gente fala muito em jornada do cliente. É uma buzzword, né? Todo mundo, jornada do cliente. Começa com o marco zero lá, o onboarding, aí engaja o cliente, faz o cliente se tornar advogado da marca, né? E a gente está fazendo o caminho inverso. A gente quer que ele, desde o marco zero, ele seja advogado da marca. Né? E para isso a gente entra cuidando não só do cliente, mas de todo o contrato dele. A gente cuida da saúde do contrato do cliente, fazendo um acompanhamento assistido e garantindo que esse profissional traga essa transparência para ele no dia a dia, fazendo esse acompanhamento com ele junto com todas as áreas que prestam atendimento para ele dentro da companhia. Ou seja, se a gente for fazer uma analogia com talvez a medicina, né? É uma coisa que a maioria das pessoas entende, a gente está dizendo então que o Customer Success
que o profissional de sucesso do cliente é aquele profissional que vai acompanhar a tua vida ao longo da sua existência e que pode, eventualmente, em alguns momentos, lançar mão de especialistas que sejam necessários, mas é aquela pessoa que efetivamente te conhece, sabe dos teus problemas, sabe das tuas dores, sabe dos teus desejos, dos teus anseios e procura fazer com que isso seja, de alguma forma, transformado em realidade e em valor. É mais ou menos isso? Esse raciocínio faz sentido? Faz todo sentido e mais do que isso. Esse profissional é quem vai falar para o cliente não só aquilo que ele quer ouvir, mas aquilo que ele precisa para que ele atinja o sucesso. Quando a gente fala em sucesso do cliente, a gente fala em acompanhamento assistido, a gente fala em jornada, a gente fala em régua de relacionamento, é muito importante que a gente seja transparente a nível de dizer para o cliente, olha só, até aqui a gente consegue, daqui para frente eu vou precisar de você e o que você precisa é isso. E quando o cliente não enxerga esse serviço, aonde ele está indo, para onde ele está indo, esse profissional vem para isso. Olha só, você precisa ir para esse caminho. É aqui que você vai conseguir enxergar uma maior maturidade, é por aqui que a gente vai crescer, é por aqui que a gente vai aumentar o seu ambiente, é por aqui que a gente vai conseguir crescer juntos e atingir o seu objetivo. A gente acaba não só cuidando da saúde, mas advogando esse cliente dentro da companhia. E Daiane, me parece que então o perfil desse profissional é um perfil bastante específico. Qual é esse perfil? Que tipo de profissional é o profissional ideal de uma área de sucesso do cliente? Bom, a área de sucesso do cliente, Alan, quando ela surgiu, né? Porque quando a gente fala em sucesso do cliente, não está muito longe, né, do que isso da iniciação dessas áreas. Mas a gente percebeu que não basta o profissional ter só soft skill ou somente o hard skill. Ele não pode ser puramente técnico ou só ter jogo de cintura no momento de negociar com o cliente. Ele precisa ter esses dois perfis para que ele consiga ter uma negociação e ele seja o condutor da jornada do cliente dentro da companhia e dentro daquilo que foi contratado. Então hoje a gente prepara os profissionais, inclusive, para que ele tenha esse soft e hard skill e consiga fazer as devidas justificativas, negociações com o cliente e também times internos. É importante a gente dizer que a gente hoje advoga o cliente, a gente faz o acompanhamento do cliente, mas esse cliente também está dentro da companhia. As pessoas precisam comprar a ideia de que todos da companhia precisam alcançar o objetivo do cliente. Então esse profissional ele tem que ter sim o jogo de cintura, mas ele tem que conhecer do negócio para que ele consiga fazer essa condução. Legal. E é por isso que provavelmente a gente está até se habituando no mercado de cibersegurança a utilizar uma terminologia diferente, que é o famoso TAM, que não tem nada a ver com a companhia aérea, mas é o Technical Account Manager. Isso é justamente para caracterizar esse papel mais abrangente, que de um lado tem muito de soft skill, de habilidade de relacionamento, habilidade de negociação, mas que também precisa das habilidades técnicas, de entender o problema do cliente até certo nível, de conseguir fazer a leitura das questões técnicas daquele serviço ou daquele contato que está sendo implementado? Exatamente. O TAM, que é o Technical Account Manager, é uma junção do CS com o Service Delivery Manager, né? E ele se torna, portanto, um gerente. Né? Esse gerente, de fato, vai fazer o gerenciamento dessa carteira. Ele não vai garantir somente uma boa experiência, ele não vai garantir somente o sucesso do cliente, mas ele vai garantir a saúde contratual do cliente e da companhia. Quando você fala de saúde contratual, deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando você fala de saúde contratual, do que exatamente a gente está falando? O que é a saúde contratual? Vamos começar pelos faturamentos, vamos falar do dinheiro do cliente, porque o cliente ele está comprando segurança e a gente sabe que isso não tem só um preço, ele tem um valor agregado nisso tudo. Então, quando o cliente ele compra a cibersegurança, principalmente quando a gente fala em SH Tecnologia, ele compra uma inteligência que para ele não é barata, porque ele precisa garantir que o seu ambiente esteja seguro. Então, a gente precisa cuidar desse valor que o cliente associa ao preço que ele paga pra gente. Então, a gente precisa garantir que aquilo que ele está pagando está fazendo sentido. A gente está entregando aquilo que ele pagou. Aquele valor está sendo agregado. Então a gente não cuida somente de uma boa experiência ou de fazer ele atingir o objetivo, que é aumentar o seu ambiente e garantir uma segurança extraordinária. A gente precisa fazer sentido para ele que aquilo que ele está investindo vai fazer jus e vai fazer com que ele consiga justificar para a alta administração que ele fez um bom negócio. Ou seja, você tem aí uma realidade em que, de um lado, por mais que a ISH esteja tendo êxito no contato do ponto de vista financeiro,
Se o cliente não estiver usando na plenitude, não estiver percebendo e recebendo o valor todo que ele contratou, isso deixa de fazer sentido. Ou seja, a saúde do contrato pressupõe que não só a ESH esteja tendo sucesso do ponto de vista da receita do contrato, das margens do contrato, mas principalmente que o cliente esteja recebendo aquele valor que ele contratou. É isso? É exatamente isso. E é aí que a gente entra quando a gente fala que a gente faz a régua inversa do caminho. Ele precisa primeiro confiar em mim e ser fiel a mim, para que ele consiga entender o porquê que a experiência dele é boa, o porquê que ele atingiu sucesso, até porque a ESH ela não está muito preocupada exatamente somente com o financeiro. Ela quer contratos intermináveis. E é onde esse profissional entra e fala, cliente, olha, eu percebi aqui que você tá sobrando aqui. Por que a gente não tenta investir em um outro negócio que eu percebi aqui que você precisa? Então esse profissional ele tá para enxergar o contrato do cliente de uma forma macro e conseguir guiá-lo diante daquele cenário que a gente já falou aqui, que é eu não sei para onde eu vou, então você precisa me guiar. Ou seja, a área de sucesso do cliente é a área que advoga em prol do cliente. Porque de um lado você tem a área comercial, que é quem vende, e que tem as suas metas e metas de margem, e que está, evidentemente, por uma questão natural, olhando predominantemente para isso. Aí de outro lado você tem uma área de entrega que está muito focada em custo, tem que controlar o custo dos contratos, etc. e tal. E no meio desse caminho, me parece, o cliente antigamente ficava como bola de ping-pong entre um lado e outro. E agora, com a criação dessa área de sucesso do cliente, você tem alguém no meio do caminho que é responsável por advogar em prol do cliente. É isso? Exatamente isso. A gente advoga o cliente e o que é legal da ESH? A ESH ela nos permite, nos dá autonomia para que a gente consiga levar para a alta administração, quem controla todo esse o dinheiro, o faturamento, a saúde contratual, inclusive da companhia, em dizer assim, ó, aqui a gente vai ter que tirar. A gente não só aditiva contratos para mais, a gente consegue falar para o cliente, olha só, o seu ambiente talvez não precise de tudo isso. Vamos voltar um pouquinho atrás e a gente vai conseguir te ajudar de outra maneira. Ou com algum recurso dedicado para ele, que eu consiga orientá-lo lá dentro, dizendo assim, olha, vamos por esse caminho, né? Com a camisa ESH e consiga, enfim, os aditivos para mais, fazer o upsell, o cross-sell com base efetivamente do crescimento do cliente, não da ESH. Show. E como é que tem sido a experiência de rodar essa área? Porque isso é uma iniciativa nova dentro da ESH, que nós trouxemos, enfim, do mercado, procurando sempre olhar para as melhores práticas. E é uma iniciativa relativamente recente, né? Como é que você tem percebido isso do ponto de vista dos clientes? Como é que é a aceitação? Como é que é a percepção de valor? Conta um pouquinho para a gente como é que tem sido essa jornada. Bom, hoje o TAM ele não é só um recurso que ajuda o cliente. Hoje o cliente ele enxerga uma necessidade e ele coloca esse recurso dentro do seu contrato. Né? Ele percebeu que ele precisa obrigatoriamente ter esse profissional que o acompanhe e o ajude dentro da sua jornada na ESH. E não só o cliente. A gente tem tido essa percepção de quem vende os produtos ESH, os serviços ESH para o cliente. A gente conseguiu vender essa necessidade, essa oportunidade, porque a gente tem que enxergar isso como uma oportunidade, porque isso não vai ser bom só para o cliente ou para a companhia. Né? Isso vai ser bom para o conjunto. O cliente vai entender que ele está sendo acompanhado, a ESH vai entender que o cliente está sendo feliz. E aí é onde entra o cliente entra dizendo assim, olha só, ESH, alguém me falou desse TAM, eu quero ele no meu contrato. E hoje nós temos pelo menos 4 contratos com TAMs dedicados para contratos. Porque são principalmente clientes com ambiente um pouco maiores, que precisam dessa dedicação e desse acompanhamento. Porque, de novo, independente do tamanho do ambiente que ele tenha, tem coisa que ele não vai enxergar e alguém precisa ser o olho dele lá dentro. E o olho dele acaba sendo exatamente o Technical Account Manager, esse profissional que, como a gente falou, é quem advoga, né, a causa do cliente. Faz sentido? Faz todo sentido. Essa pessoa o cliente já enxerga ele como advogado, inclusive é para ele que ele faz propostas, que ele leva novas oportunidades de negócio. Esse profissional é o ponto focal dele. Né? E aí o comercial deixa de ser o ponto focal do cliente e consegue seguir com as devidas tratativas. A área técnica pode ser puramente técnica, sem ter que se preocupar com a condução do cliente dentro da companhia e do contrato. E o TAM entra com o soft e hard skill para amarrar todas essas pontas e fazer com que todas as frentes de atendimento estejam com o mesmo objetivo, que é fazer esse cliente ser um cliente promotor dentro da companhia.
E como é que a gente mede a efetividade disso? Quais são as unidades de medida que você utiliza no seu dia a dia, até para poder avaliar se esse TAM está entregando o valor que ele deveria entregar e se esse trabalho está sendo efetivo? Bom, diferente inclusive do mercado, né? E quando a gente fala em nível de satisfação do cliente, a gente faz uma única pergunta para o cliente: você está ou não feliz com a empresa parceira? Né? Diferente do que o mercado faz, não. A gente vai diretamente na torre de atendimento do cliente, tudo aquilo que ele contratou. Então, se ele contratou os 10 serviços com ESH, a gente vai em busca da satisfação dele individualmente por essas torres, por esse escopo. Então, com base naquilo que eles nos traz, na satisfação, a gente tem 2 caminhos. Fazer um plano para que a gente cresça com ele, evolua dentro daquilo que ele nos trouxe como sinalização, ou a gente toma como lição aprendida e evolui para 100% dos clientes e leva mais uma lição e mais uma busca de evolução dentro da companhia, o que faz muito sentido. Tá? O cliente hoje ele gosta de fazer esse 1 a 1 junto com o TAM. Ele não perde essa entrevista de falar, porque ele sabe que essa entrevista ela vai ser entre ele e o TAM, e que esse TAM vai distribuir as necessidades e vai trazer de volta para ele um plano de execução. E além disso, não só a coleta de satisfação, a gente avalia assim: cliente, deixa eu olhar para o seu contrato, deixa eu ver se a gente deixou de te entregar alguma coisa, porque se você deixou de te entregar, essa conta é minha. A gente não olha só para o nível de satisfação com base na entrega que a gente fez. Ok, se a gente não fez a entrega, como é que a gente segue daqui? Quem paga essa conta? Não é o cliente, com certeza. Né? E o cliente nem precisa pedir isso pra gente. A gente faz isso como boa prática. É parte inerente do papel. É parte inerente do papel. Além disso, a gente também percebe que a permanência do cliente hoje na ESH, ela é efetiva. Se a gente olhar para um histórico de 6 meses, a gente não teve nenhuma saída de clientes. Os clientes a gente está conseguindo atingir o nosso objetivo enquanto ESH de ter contratos intermináveis. Ou seja, esse é o melhor indicador possível, né? Esse é o melhor indicador possível. Não ter clientes que deixam a ESH por qualquer razão que seja. Ou seja, eles permanecem e permanecem, claro, para permanecer tem que estar feliz. Exato. E mais importante do que isso, Alan, é que se a gente olha para a nossa carteira de clientes, que a gente sabe que não é uma carteira pequena, se a gente olhar para o mercado olhando com base em NPS, se a gente olha para essa régua apenas, nós estamos promotores nesse sentido, né? É claro que é utopia dizer que a gente não precisa gerar planos para evolução no nosso dia a dia, mas quando a gente olha para uma nota promotora numa carteira tão grande de clientes, a gente sabe que a gente faz muito mais certo todos os dias e consegue gerar dessas lições aprendidas diárias a nossa evolução do que a gente ter que corrigir para conseguir gerar um plano lá na frente. A gente consegue gerar planos já com boas notas e não com notas detratoras para saber o que a gente vai fazer. A gente já sabe o que a gente precisa. De certa forma, você se antecipa. A gente se antecipa, exatamente. E que história você pode contar dessa trajetória trabalhando com Customer Success? Claro que você não vai trazer nome de cliente, coisa do tipo, mas que tipo de situação você podia compartilhar aí que mostra, né, no dia a dia mesmo, para quem está nos ouvindo ou nos assistindo, poder visualizar como é que essa atuação faz a diferença? Alan, nós já tivemos, eu posso dizer assim, de memória, enquanto eu atuei na frente de alguns clientes, inclusive, que pelo menos uns 10 deles fizeram a renovação com base na atuação desse profissional, tá? Muitos dos nossos clientes, e eu vou dizer que pelo menos 70% deles hoje, se a gente falar assim, olha, você a partir de hoje mudou o crivo de assignação para o que você tem ao TAM, ele vai dizer não. Ou você mantém ou eu saio, porque eu preciso desse acompanhamento, tá? Nós temos diversas situações em que o cliente, inclusive, e isso pra gente é um prazer, né? O cliente, através do TAM, fala, olha, agora eu quero conhecer a ESH. Agora eu quero ir até lá conhecer a operação de vocês. Agora eu quero ir até lá conhecer os líderes de vocês, né? E mais do que isso, Alan, é garantir que esses líderes, a alta administração, tenham o mínimo contato de problema possível, né? Essa figura tá lá. A gente recebe inúmeros elogios mensais aí quando os clientes falam. Quando a gente faz a coleta do NPS, inclusive com ele fala, e quando eu vou te avaliar? Porque eu quero avaliar o seu trabalho, né? Eu quero que você esteja dentro desse
dentro dessa régua de satisfação. Tem cliente, inclusive, que fala assim, olha, se fosse para eu fazer eu tenho alguns pontos aqui para tratar com vocês, mas a sua atuação me tranquiliza, então a nota vai ser promotora, vai ser 9, vai ser 10, porque eu sei que a coisa vai acontecer. Então hoje o TAM, ele é uma figura de ponto focal, ele é a figura comercial, inclusive para o cliente hoje, ele é a figura operacional, e hoje eu posso dizer que o marketing da ISH é o pós. Né? O marketing da ISH é aquilo que a gente entrega, não é aquilo que a gente vende. E dentro dessa entrega, a persona TAM é muito importante e faz toda a diferença para que essas renovações intermináveis aconteçam. E o TAM, me parece, ele acaba assumindo um papel também de identificação de novas oportunidades no cliente, não? Só esse ano a gente já identificou 36 oportunidades. A gente já teve 36 oportunidades entre up e cross-sell, tá? E o cliente confia no TAM. Né? O TAM quem traz essa visão para ele. O cliente ele não vai ter essa visão. Ele nunca vai achar que ele precisa comprar mais, né? Porque se ele não tiver alguém que esteja dizendo assim para ele assim, olha só, Alan, até aqui você só tá feliz porque a gente conseguiu entregar até aqui, mas para você continuar feliz dessa forma, o seu ambiente já cresceu. Você precisa daqui para cá, para você continuar satisfeito com esse sorrisão aí, você precisa disso aqui. Né? E esse ano, somente esse ano aqui, a gente conseguiu, entre os clientes, não clientes novos, mas clientes que já estavam na carteira, a gente conseguiu fazer up cross-sell. Muito bom, muito bom. E para a gente caminhar para o nosso fechamento, Daiane, que conselhos ou dicas você daria para alguém que eventualmente está nos assistindo ou nos ouvindo agora, que é de um provedor de serviço, que é de uma empresa de tecnologia e que ainda não conta com uma área estruturada de sucesso do cliente? Por onde é que a gente começa? Quais são os primeiros passos para que a gente possa embarcar bem essa iniciativa no caso de uma empresa que não tem a visão hoje ainda implementada de sucesso do cliente? Transparência. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que eu quero, o que eu espero para mim e para o meu cliente. Eu acho que quando a gente fala em inserir uma área de sucesso do cliente, é importante que a gente não olhe apenas para o dinheiro, né? A gente não pode olhar para o dinheiro. A gente precisa realmente acreditar que a gente gosta do nosso cliente e que a gente quer o bem-estar. O bem-estar, a saúde dele, eu preciso manter a saúde do meu cliente bacana. E quando a gente fala em saúde, né, parece até estranho o que eu vou dizer aqui, mas a gente está falando sim da saúde mental do cliente, que vai lá e compra um contrato grande com a gente, ele está comprando segurança, ele garantiu internamente que ele vai fazer a segurança. Então a gente precisa cuidar sim desse cliente. A gente precisa parar de pensar só em atender. A gente precisa começar a aprender a cuidar dos nossos clientes. Eu acho que esse é o primeiro passo. A gente precisa acreditar na área de sucesso. Se a gente não acredita que a gente precisa atingir junto com o cliente o objetivo dele e cuidar dele, não somente atender, eu acho que a gente não tem a visão exata daquilo que a gente precisa enquanto TAM ou área de sucesso. Começando pela transparência e acreditar que essa área faz diferença. Seria isso a tangibilização do tão falado propósito da empresa? No caso de vocês, o propósito, a razão de vocês existirem é ver o cliente feliz e saudável. É isso? Exatamente. Maravilha. A gente não para enquanto a gente não vê o sorriso do cliente e a nota promotora lá pra gente. A nota pra gente é só o resultado daquilo que a gente faz. Perfeito. Mas a gente ouvir o cliente, que ele está feliz, é o que faz a diferença no nosso dia a dia. Maravilha. Daiane, foi um prazer enorme conversar com você. Eu tenho dito que eu tenho apreciado muito a oportunidade de estar atuando aqui como apresentador do Safe Talks, porque em cada episódio eu aprendo demais com vocês que sentam nessa cadeira do lado de lá. Então, obrigado por ter me ensinado tanto hoje. Eu espero que isso também tenha sido útil para você. E se você tiver algum último recado, alguma última mensagem, o microfone é todo seu. Imagina, eu que agradeço a oportunidade. Como gerente de sucesso do cliente, eu me sinto cliente da ISH, uma cliente promotora muito feliz,
porque o que eu faço aqui vai totalmente de encontro com o que a ISH acredita, os valores da ISH, e se ela não acreditasse nessa área e não acreditasse que o cliente precisa ser cuidado, eu não estaria aqui promotora, satisfeita e feliz, já pensando na nossa meta de 2024. Excelente, obrigado, Daiane. Muito obrigado. E assim nós encerramos mais um episódio do nosso Safe Talks, o podcast que te ajuda a trilhar com mais sucesso e segurança a estrada para o futuro. E você já sabe, nas próximas edições, acompanhe, siga com a gente vai sempre estar trazendo um tema de interesse, um tema de destaque com convidados tremendamente interessantes, e nos acompanhe nas mídias sociais, as mídias sociais da SH, e por fim, você já sabe, se gostou desse episódio, não esquece de dar aí a sua curtida e de compartilhar ele com mais pessoas para quem esse conteúdo possa fazer sentido. Um grande abraço e até a próxima. Safe Talks, o podcast feito por e para quem respira segurança da informação.